Só continuando a falar de saúde, você sabia que hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, né? Atualmente, o diabetes é a mais comum das doenças não transmissíveis, com incidência que só cresce. E ela já atinge cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo e continua a aumentar em todos os países. Mas e aí, como é que a gente faz para prevenir e tratar essa doença que é perigosa, viu? Quem vai contar para a gente agora é o Dr. Roberto Benvenuti, que está aqui com a gente. Bem-vindo, Dr. Roberto, tudo bem? Obrigado. Tudo bem, muito obrigado. Diabetes só cresce, doutor. O que está acontecendo? Por quê? Na verdade, é uma tendência mundial, né, que nós temos tido um aumento da obesidade, né, também, alguns hábitos de vida sedentários, né, e isso favorece que você tenha uma incidência muito maior de diabetes. Até o ano 2030, provavelmente, nós teremos um aumento de em torno de 102%, só nas Américas, contando a América do Norte e a América do Sul, somadas, da incidência de diabetes. Isso vai dar mais de 66 milhões de pessoas diabéticas em todo o continente americano, né? Para você ter uma ideia, na África a tendência é um crescimento do número de diabéticos em torno de 160%. Nossa, que horror esse número. Muito alto. Doutor, você me trouxe esse panfleto aqui, que inclusive está sendo distribuído para a conscientização das pessoas. Sim. O que ele mostra aqui que as pessoas precisam entender? Perfeitamente. A intenção não é assustar... A letra está pequenininha aqui, mas se você tiver a oportunidade de ter acesso a esse panfleto, é interessante. Isso, nós vamos distribuir esses panfletos nos pontos de atendimento dos pacientes, né? E na FURB também. O importante é mostrar, não assustar as pessoas, é mostrar para as pessoas que o diabetes é uma doença que, se diagnosticada precocemente, se você realmente toma medidas que possam até evitar que ela se forme, que ela apareça, né, pode ser totalmente controlável. O problema é que ela é uma doença grave quando chega a um determinado estágio da doença, em que você começa a ter lesões irreversíveis. Exato, e daí vai para vários órgãos do corpo. Exato. Tanto que a gente vê amputação de membros. É a maior causa de amputação de membros no mundo, é o diabetes. O que acontece que precisa amputar um membro? É que o diabetes é uma doença que inflama os pequenos vasos sanguíneos, né? Então você tem vasos, esses vasos existem em todo o corpo, né? E aí, nos pés, o que acontece? Você tem um ferimento e a circulação no local é muito comprometida quando você tem diabetes. Você não consegue, muitas vezes você não consegue cicatrizar esse ferimento, a tendência a aumentar e às vezes chegando até ao nível de uma amputação. E aí a gente fala de 3 tipos diferentes de diabetes, né, doutor? Tem aqui na nossa tela, vai colocar rapidinho. Eu queria saber se em algum deles a gente pode ter em algum momento da vida, ou algum a gente pode já nascer com ele. Como é que acontece cada tipo? Esse quadro mostra o tipo 1, tipo 2 e o gestacional. O gestacional geralmente é transitório, né? Quando você tem uma gestação, isso realmente leva... Só naquele período? Naquele período, mas mesmo a gestante que tenha um quadro desse diabetes, depois de ter o parto, é importante que ela acompanhe também, porque ela pode se tornar uma diabética no futuro. Claro. O tipo 1 não tem como evitar, porque é aquele diabetes da infância, né? A pessoa já nasce com uma deficiência da produção de insulina. Então, esses pacientes, o melhor tratamento para eles acaba sendo, se eles desenvolvem doença renal, um transplante de pâncreas, né? Pâncreas e rim, no caso, duplo. Nem todos os pacientes desenvolvem doença renal, né? Mas aqueles que desenvolvem doença renal terminal, que precisam ir para a hemodiálise, nesses casos do tipo 1, o melhor tratamento é o transplante de pâncreas-rim. Aqui em Blumenau é um centro transplantador, né? Um dos poucos centros transplantadores, né, de pâncreas-rim que tem no Brasil. O tipo 2, sim, esse é um tipo de diabetes que tem um componente genético importante, né? Tem famílias inteiras que desenvolvem o tipo 2 e é importante que, se você for de uma família assim que tem muitos casos de diabetes, é importante que você saiba. E fazer o acompanhamento com mais constância, né? Você pode evitar o diabetes tipo 2 tendo algumas medidas, enfim, de hábitos saudáveis. Exato, exercício, alimentação correta. E aí eu te pergunto, doutor, as pessoas, às vezes numa ânsia, ou na correria do dia a dia, ou na ânsia de um emagrecimento rápido, elas lançam mão ou de dietas malucas, com restrições, ou até aqueles jejuns muito longos. Não às vezes porque quer emagrecer, é porque realmente está
na correria do dia a dia, esquece de comer. Isso. Conheço várias pessoas aqui que fazem isso, inclusive eu. Isso pode também gerar Certamente. diabetes? A questão da dieta é muito importante que você tenha perigo, então, todo mundo alerta agora. que você tenha se você tem dúvida com relação à dieta, procure um nutricionista. É o profissional que realmente pode orientar bastante, principalmente o paciente diabético e obeso. É muito importante porque você tem que realmente reduzir o aporte de carboidratos, açúcares, farinha, etc. Mas que você tenha também prazer na alimentação. Não é possível você fazer uma alimentação muito heterodoxa, digamos assim, muito diferente, e isso vai causar para você certo desconforto no futuro. E você vai abrir mão. E você não vai conseguir manter isso. Isso que é mais importante, é manter os hábitos. Não adianta você fazer um mês e depois você voltar com o hábito antigo, né? Tem que ser rotina. Exato. E assim também com os exercícios físicos, né? Isso tem que ser um hábito, tem que ser uma coisa que está incorporada ao nosso dia a dia. Exatamente. Aquele momento seu de escovar o dente tem que ser o seu momento de se alimentar direito, de fazer o exercício. Perfeito. A gente tem que colocar isso dentro da nossa vida de uma forma, arranjar tempo para isso, né? As pessoas dizem, a maior parte das pessoas dizem, não, isso eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para comer direito, eu não tenho tempo para fazer exercício. Aí entra aquela frase que já virou clichê, né, doutor? Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Tem uma camiseta bonita aqui. Eu gostaria de te passar. Essa aqui é a nossa campanha, viu, Gisele? Que nós vamos fazer junto com os oftalmologistas da cidade de Blumenau e também associado ao Sistema Único de Saúde, Unimed, o Lions Club. São várias entidades, Renal Vida, várias entidades associadas que vão fazer um mutirão do diabetes. Isso vai acontecer dia 24, agora no próximo sábado, não nesse sábado, no outro sábado, lá no Galegão, no Ginásio Galegão. Perfeito. Então, todo mundo convidado para ficar alerta. Vai ser muito legal. Nós vamos atender esses diabetes avaliando olho, pé e rim. Que maravilha. Então é a gratuito. Primeira vez. Gratuito, totalmente gratuito. Dia 24 no Galegão, não vão perder. Exatamente, porque, como eu te falei, a doença ela é sistêmica. Então, se você percebe que tem lesões no olho, com certeza você vai ter lesões em outros órgãos também. É isso aí. Doutor Roberto, obrigada por estar aqui com a gente, dar esse alerta. Um Até uma próxima. E saúde a todos. Obrigada, isso aí, saúde a todos.